Agora eu peço a todos que abram as câmeras para a gente poder fazer o nosso amplo debate, para que todos os setores possam conversar. E eu já começo com o nosso tema, né, desse debate, como que cada um de nós aqui, nós podemos fazer ações conjuntas, não é? A senhora Regina Vidal falou do INCA, assim, mas não dá para trazer a Oncoguia, não dá para trazer o estudo do INSPER, como que a gente pode fazer com que todos possam trabalhar nessa grande, assim, engrenagem que é o SUS, como que cada um, qual seria a contribuição, né? Que permita melhorar essa prevenção, rastreamento e tratamento do câncer de pulmão no Brasil. Então, eu sei que a questão foi bem aberta, fiquem à vontade. Vou pedir para Helena, que trabalha com políticas públicas, dar a primeira cutucada Começo provocada. por aqui, Patrícia, mas é uma boa provocação mesmo, uma boa pergunta. Acho que tem vários caminhos, né? E a gente está sempre tentando atacar ele por várias formas também. Então, assim, acho que né, o consenso, o trabalho que a Sociedade de Pneuma vem fazendo aí junto a outras em relação ao rastreamento do câncer de pulmão já é um ótimo exemplo de como trabalhar em parceria, e eu acho que isso agora caminha para dar mais um passo aí, para agora passar tentar envolver ali, né, o Ministério da Saúde, as autoridades públicas também para trazer isso para a realidade de todos os brasileiros. E claro, a gente tem também alguns fóruns para isso, né? Esse ano, agora em outubro, na verdade, foi reconstituído o CONSINCA, que é originalmente, né, o Conselho Consultivo do INCA, que agora passa a ficar vinculado ali diretamente ao Ministério da Saúde. Ele teve toda uma reestruturação, né, que aí, Regina, acho que pode até trazer mais informações, né? Você que está aí de dentro também de quais são as expectativas para isso, mas uma série também de outras pessoas passam agora a fazer parte do Consinca. O Oncoguia, por exemplo, passa a ter cadeira ali, e outras organizações aqui da sociedade civil, sociedades médicas, enfim. Ele foi bastante ampliado. Acho que esse vai ser um fórum bem interessante, de discussão sobre o câncer, de debates estratégicos de como a gente pode avançar. Vai ser importante nessa regulamentação da lei, né, que foi aprovada agora essa semana, que eu comentei, que é a Política Nacional, né, de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer. Então, acho que ali o Consim, eu diria que é um espaço muito interessante que a gente vai conseguir utilizar para discutir sobre todos esses temas e trazer realmente esses apontamentos, né? O que que a sociedade está sentindo de mais latente, de mais importante e trazer. E claro, né, que a gente tem muitos espaços de participação social, que aqui pelo lado do Oncoguia, pelo menos, a gente tenta aproveitar ao máximo, porque acho que realmente são as oportunidades de sermos ouvidos, né, de mais pessoas serem ouvidas, então, inclusive, de próprios pacientes trazerem ali as suas contribuições, as suas histórias, experiências. Então, acho que isso tudo é também uma ferramenta muito importante que tem que ser levada em consideração quando a gente vem para esses debates, né? Bom, você falou o que eu acho que mais importante que está acontecendo. Acho que sim, o Consinca é uma coisa muito promissora e muito fortalecedora da política de câncer, mas eu acho que a coisa mais importante que hoje em dia a gente está trabalhando são nos PCDTs dos cânceres. Na verdade, eu vou colocar do câncer de pulmão, né, que é o fórum que a gente está conversando, mas eu acho que a incorporação de novas tecnologias, protocolos de rastreamento, e isso vai acontecer, né, de forma gradual, né, mas de uma forma que vai envolver todas as redes de atenção primária, que é onde esse paciente vai acabar parando, né? Eu acho que esse paciente ele vai chegar num posto de saúde com um quadro pulmonar. É, eu acho que em relação à política de prevenção, acho que, sem dúvida, eu penso que o rastreamento é uma das formas mais eficazes, mas eu vou um pouco mais atrás. Eu acho que a maioria desses pacientes, e eu me dou a licença, né, de falar, porque eu estou atuando em políticas públicas de saúde há muito pouco tempo, eu estou na CGCAM há meses,
mas eu tenho uma experiência clínica de algum tempo. E esses pacientes, eles falecem sim pelo câncer, mas eu acho que eles muitas vezes eles não conseguem chegar a uma cirurgia adequada por ter um DPOC, uma cirurgia adequada porque eles têm outros problemas relacionados ao tabagismo, como doença coronariana isquêmica, como outras coisas. Então, eu acho que a gente prevenir, e acho que a prevenção do uso do tabaco, eu acho que é mais importante. Hoje em dia, uma coisa que me preocupa muito, né, e eu acho que tem que vir à tona, são os adolescentes. A questão do vape, a questão dos cigarros eletrônicos e o consumo de cigarro por essas crianças, porque para mim são as crianças que que fumam e, consequentemente, bebem. Então, acho que as nossas políticas têm que ser relacionadas à prevenção e educação dessas crianças. Eu acho que lá na frente, eu acho que daqui a uns 20 anos, nós não vamos estar mais discutindo rastreio precoce, né? Talvez a gente esteja discutindo incorporar tecnologias relacionadas ao câncer de pulmão, que não é dependente do tabagismo, que a gente sabe que acontece. Acho que é uma excelente ponderação, Regina. Eu queria agradecer, né, a chance de estar nesse painel com tanta diversidade. Eu acho que na diversidade a gente encontra assim, os nossos focos de prioridade. O Gustavo falou com muita propriedade que as políticas de controle do tabagismo no Brasil, elas evoluíram porque o INCA teve uma sabedoria de identificar que não adianta você, digamos assim, colocar fichas num lugar só, né? Então, a gente tem medida legislativa, econômica, educação, etc. Da mesma forma, acho que a forma que a gente tem que abordar essa questão, ela leva isso em consideração. Então, assim, você mencionou um aspecto interessante, a prevenção da iniciação é outro aspecto. Eu não falei na minha fala por respeito ao tempo. Eu mesmo tenho experiência, nós temos um projeto, né, Education Against Tobacco, que a gente envolve estudantes da área de saúde, geralmente medicina, mas não necessariamente medicina, odontologia, farmácia, enfim. Esses projetos são feitos pelos próprios estudantes que vão nas escolas, sejam elas privadas ou públicas, para fazer intervenções. Então, esse é um dos aspectos que a gente deve considerar. Outro aspecto em saúde pública é que a gente tem que colocar as fichas no lugar, né, você agora como gestora, né, Regina? A gente tem que colocar as fichas onde as nossas fichas vão render mais, botar o nosso dinheiro onde vai valer mais. Para 2003, eu estimei, né, nós temos 4 doenças que seriam prioritárias no Brasil: doença cardíaca isquêmica, DPOC, câncer de pulmão e doença cerebrovascular. Essas 4 representam 64,9% da mortalidade atribuída ao tabagismo no Brasil. Então, se nós temos que botar fichas, nós temos que botar fichas nessas 4, que é aqui que a gente vai ter mais retorno do nosso dinheiro. A gente está, inclusive, atualizando essa estatística, né? Eu estou trabalhando com um grupo internacional de pesquisadores da Espanha, a Mônica Pérez Rios, e a gente está com uma estudante brasileira e estamos fazendo esses novos estudos. E aí, Regina e colegas, eu diria assim que é muito importante que a gente comece a pensar fora da caixa, né? Por exemplo, você falou, né, das diretrizes e dos PCDTs, né? Então, assim, a gente precisa fazer diferente, a gente precisa fazer melhor. Precisamos incorporar a vareniclina genérica para tratamento do tabagismo no SUS. A vareniclina de marca, ela tem nitrosamina, mas existem laboratórios que produzem isso. Existe um remédio que chama citizina, que é usado no leste europeu desde os anos 60, que a gente também poderia incorporar, e a gente precisa mudar, a gente precisa fazer diferente, a gente não precisa esperar o laboratório querer registrar a citizina no Brasil. A gente já pode incorporar essa tecnologia, que é uma tecnologia barata. Vocês têm uma ideia, um tratamento com citizina custa $3. Então, seguramente, é custo efetivo quando a gente considerar essa questão do câncer de pulmão. E eu acho que então, assim, acho que o grande benefício de um fórum como esse é a gente sair daqui energizado e dizendo que nós temos caminhos para fazer mais, para fazer melhor, para podermos gastar melhor nosso dinheiro, né? E eu diria ainda, né, que como que a complementariedade
né, de saberes, de acúmulos, é importante. Por exemplo, eu fiquei encantado com o estudo da Carolina Mello, do INSPER, que abordou, né, diversos aspectos, diversos gargalos do sistema. Mas, por exemplo, se eu tivesse sido entrevistado, Carolina, né, eu colocaria que para as barreiras de penetração de programas de rastreamento para profissionais, nós teríamos o treinamento e engajamento para a cessação de tabagismo. E, geralmente, o oncologista quer usar o último esquema que ele viu no congresso da ASCO, mas ele não está motivado, treinado e engajado para tratar fumante. E no sistema de saúde, a própria irregularidade e o pequeno montante e diversidade de medicações que nós temos disponíveis. Então, eu acho, assim, acho que seria um grande benefício a gente terminar esse evento, digamos assim, propostas por escrito, né? Como podemos fazer melhor, como podemos fazer diferentes, né? Já que nós, ao comentarmos todos esses aspectos e essa diversidade aqui, nós encontramos soluções. Por exemplo, o Fábio apresentou, eu fiquei encantado com o sistema de gestão. Quer dizer, é uma experiência exitosa que nós podemos, né, utilizar essa experiência exitosa. E temos tantos outros desafios, como o colega do Conascens falou, o desafio da equidade, etc. e tal. Muito obrigado. Eu queria, se possível, só chamar a atenção para um outro aspecto, tentando falar assim mais nessa visão macro. Eu não sei se todos concordam, assim, mas me parece que o câncer de pulmão ainda é uma doença pouco visível. Ainda se fala pouco sobre câncer de pulmão. Ainda parece que isso está ligado ao estigma do tabagismo, isso está ligado... Às vezes a gente percebe até um certo fatalismo do paciente, né? Ah, eu fumei a vida inteira, agora eu tenho isso e vamos lá, né? Assim, como que um certo conformismo. E, ao mesmo tempo, assim, na população em geral, todo mundo já ouviu falar do Outubro Rosa, todo mundo já ouviu falar do Novembro Azul, e ninguém ouviu falar do Novembro Branco, né, que é uma iniciativa mais recente, de fora, que aqui no Brasil ainda não tem tanta visibilidade, mas é o câncer que mais mata mais que os outros dois juntos. Então, por que se fala tão pouco, né? Então, como é que a gente vai falar de rastreamento e a gente vai falar de mais política contra o tabagismo? Como é que a gente vai falar da prevenção do câncer de pulmão se a gente não alertar o quanto para a população em geral, e mesmo, eu digo, para profissionais da saúde, do quanto ele é frequente, do quanto ele é letal, né? E parece que tem uma nuvem, uma sombra em cima da visibilidade dessa doença que eu não consigo entender, e eu acho que ações de marketing, ações de saúde pública visando informação são essenciais. Oncoguia mobilizada para fazer leis e mobilizar mais para a gente ter uma política mais robusta para mobilizar mais pessoas. Eu gostaria de entender só um pouquinho, assim, a gente tem resultados, a gente tem um problema muito grande com o cigarro eletrônico. Ele também provoca câncer? Qual que é a visão lá na frente? O que que a gente pode fazer para incorporar antes que... Porque não tem, mesmo sendo proibido pela Anvisa, é nítido, é notório que os adolescentes estão utilizando o cigarro eletrônico. E a gente vai ver isso posteriormente. Então, já está incorporada na política nacional contra o tabagismo o cigarro eletrônico. Como que a gente pode anteceder esse processo? Olha, como eu falei, teve uma consulta ao INCA, o INCA foi desfavorável à liberação do cigarro eletrônico, né? E aí, infelizmente, a gente, enfim, não consegue ter gerência sobre tudo, mas o INCA foi desfavorável, inclusive foi diretamente ao INCA, nem chegou a ir para a nossa consulta na CGCAM. Eu diria, Patrícia, que é uma ótima provocação. Eu acho que o Fábio apontou bem sobre o Novembro Branco. Então, assim, um aspecto que a gente precisa resgatar no Brasil são os aspectos de campanhas, né? A geração mudou, né? Não adianta mais, né? O Gustavo e eu lembramos das campanhas na televisão, né? Com aquelas telas azuis após a propaganda da Hollywood.
né? Mas não adianta mais fazer propaganda na televisão, porque as pessoas não assistem televisão. A gente, para atingir o jovem, a gente tem que ir aonde o jovem está, né? Parafraseando Milton Nascimento, né? Então, Uhum. a gente tem que fazer campanhas para a gente atingir o jovem onde ele está, ou seja, em rede social, TikTok, fazer desafios. A gente está tentando começar esse processo, né? A gente está incipiente, né? Eu tenho estudado um pouquinho isso, né? O que motiva o jovem é bem diferente, mas assim como nós fizemos com o tabagismo, a gente precisa de outras medidas, né? Quer dizer, precisa coibir contrabando, uma série de coisas, e a reunião da DICOL, da diretoria colegiada da Anvisa, está aí. Quem quiser fazer uma manifestação por vídeo, basta mandar até hoje às 23h59, né? Suscitando que a resolução 46 de 2009 seja mantida, né? O grupo técnico da agência, a GGTAB, pediu, inclusive, para aumentar a fiscalização, esse tipo de coisas, e te respondendo brevemente, sim, né? Já existe documentação mostrando que cigarro de tabaco aquecido e cigarro eletrônico provocam câncer, né? Adenocarcinoma de pulmão, câncer de bexiga, já estão documentados como exemplos as substâncias formaldeído, né? Benzeno, todas as substâncias que provocam cânceres, então elas vão provocar câncer nos cigarros eletrônicos e tabaco aquecido também. E aí, até para comentar um pouquinho disso, eu acho que o doutor Paulo comentou super bem, tem esse debate importante ali na Anvisa, né? Já tem uma sinalização por, de fato, manter a proibição e aumentar a fiscalização, e aí eu acho que a gente tem que até ampliar isso, porque a Anvisa sozinha não vai conseguir fazer essa fiscalização, né? Então, como que a gente também ajuda a Anvisa nisso? Quais são as outras forças que podem também ajudar a Anvisa nisso? Porque, de fato, né, a gente vê hoje o cigarro eletrônico sendo vendido em banquinha de jornal, enfim, a coisa tomou uma proporção absurda até, né? Mas existe um debate importante também, né, que aí também é convidar todo mundo aqui para olhar ali, que no Congresso Nacional também tem algumas iniciativas de projetos de lei buscando a regulamentação do cigarro eletrônico. Então, assim, acho que esse também é um ponto importante, né? O que a gente defende também, claro, é a proibição do cigarro eletrônico. Então, um projeto nesse sentido abriria ali para um outro debate, para uma outra questão que acho que, né, a gente realmente andaria alguns passos para trás. Então, acho que para além da Anvisa, a gente também olhar para o Congresso Nacional e aí, quem sabe até a nível de Congresso Nacional conseguir essa ajuda para a Anvisa para realmente fazer essa fiscalização mais rígida que a gente ainda precisa fazer em relação ao cigarro eletrônico. E concordo, né, doutor Paulo, fazer realmente uma conscientização em massa, né, olhando para público jovem, reeducar esse público. Acho que a gente esqueceu, né, os malefícios do cigarro, ficou com uma geração que hoje já está mais velha e agora o público que está chegando não conhece ainda tudo o que a gente já fez de aprendizado lá atrás, né? Então a gente vai ter que reeducar a sociedade agora com esse desafio do cigarro eletrônico, né? Muito bem colocado, Helena. Existe um senador, que é o Girão, né? Tem um PL do Girão, e inclusive tem um grupo de pessoas, né? Eu incluído, que estão fazendo advocacy para melhorar esse PL, que na realidade a gente está tentando criar uma proteção no sistema, né? Já que as pressões das indústrias, vocês sabem, é gigante, né? Em cima da Anvisa em Brasília, né? O Brasil é um mercado potencial muito grande consumidor, então as indústrias estão igual o Drácula no pescoço do Brasil, né? Doida para conseguir liberação de cigarro eletrônico, inclusive usando uma pessoa que já trabalhou na agência, etc. Queria até aproveitar esse gancho, né, e essa oportunidade, né, que o Fórum DCNT conseguiu abrir para que a gente reunisse representantes do Ministério da Saúde, CONASEMS, hospitais públicos e privados, sociedades médicas, especialistas, instituições de ensino em economia, administração, né, ou seja, organização não governamental que atua de forma muito, né, presente e forte, né, no advocacy dos pacientes com câncer, para a gente reforçar, né, que além dessa questão de a gente provocar a sociedade a participar das discussões sobre o câncer de pulmão, né, lembrar, né, que a gente tem esse mês alusivo, Agosto Branco, né, em algum momento saiu novembro em uma das falas, mas é o Agosto Branco, e que a gente precisa novamente tomar conta da sociedade no que diz respeito a
proteção contra o cigarro, não só o consumo, mas a exposição passiva, né? Então, são as duas principais causas de câncer de pulmão, né? E que a gente já tem aquela resolução, né, da Anvisa proibindo a comercialização de produtos eletrônicos para fumar, dispositivos eletrônicos para fumar. A gente sabe, sim, que há uma grande mobilização, né, para simplesmente desconsiderar essa resolução colegiada da Anvisa, né, e criar, né, um projeto de lei para permitir a fabricação, comercialização desses dispositivos eletrônicos para fumar, inclusive aquele projeto de lei da senadora Soraya Tronic, ele tem argumentos que, de uma coincidência muito curiosa, né, são exatamente os mesmos argumentos que a gente vê dos representantes da indústria do tabaco. Né, e estamos todos à disposição, né, como especialistas, para participar dessas discussões e, quem sabe, enriquecer ainda mais o ponto de vista dela com uma visão de quem atua, né, na proteção da sociedade contra o maior fator de risco evitável para a morte no mundo. Não vamos falar só de câncer de pulmão, né? O cigarro mata 8 milhões de pessoas a cada ano, né? 6 milhões e meio, 7 milhões por tabagismo ativo e mais 1 milhão e pouco por tabagismo passivo. Doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças respiratórias, doenças infecciosas e uma série de outras doenças. E o cigarro eletrônico, como o Paulo bem colocou, também tem uma série de substâncias nocivas presentes naquele aerosol que é emitido após o aquecimento daquela mistura de diversos componentes e que contém metais pesados, aldeídos, acroleína, algumas nitrosaminas, não é vaporzinho, né? E a gente precisa lembrar, né, daquele grande processo que teve no final da década de 80 nos Estados Unidos, que foi o processo, uma ação civil pública que resultou na obrigatoriedade da abertura de documentos sigilosos dos memorandos internos das indústrias do tabaco, né, principalmente a Philip Morris e a BAT, a British American Tobacco, né, e um dos memorandos, eu acho sensacional, de um dos executivos da Philip Morris, dizia exatamente o seguinte: nós não vendemos cigarro, nós vendemos nicotina. A melhor forma de entregar a nicotina é na fumaça, e o melhor dispositivo para produzir a fumaça é o cigarro. E eis que, ao longo da história, né, a indústria se reinventa para tornar cada vez mais esse dispositivo atraente, né, seja através da colocação do filtro para trazer a percepção equivocada de uma menor nocividade, seja através da adição, né, de substâncias para conferirem aromas e sabores mais agradáveis e eliminar aquelas experiências aversivas da experimentação na infância e na adolescência, seja através da criação e intitulação de alguns produtos como produtos de baixos teores, também, né, para trazer uma percepção de menor risco ou menor potencial aditivo, claro, todas elas enganosas. E, recentemente, os dispositivos eletrônicos, seja o cigarro aquecido, sejam cigarros eletrônicos de refis líquidos e tudo mais, tanto, né, que a Philip Morris, através da Altria, mas dentro do conglomerado da PMI, fez a aquisição, né, da Juul, que era uma empresa sueca, fabricante de cigarro eletrônico, e mesmo nos Estados Unidos, onde esse mercado é bastante liberal, né, houve uma proibição desse produto especificamente por causa, né, não só de toda a modificação da molécula da nicotina para tornar a sua absorção mais rápida, das altíssimas concentrações de nicotina por cartucho, do dispositivo ser extremamente apelativo do ponto de vista visual, da imensa gama de aromas e sabores com que ele é comercializado. Então, novamente, a gente tem a indústria se reposicionando, mas sempre com uma mesma característica: destinar o produto a se tornar atraente pelo não fumante, porque o fumante não precisa de marketing, o fumante ele tem a dependência, né? Diferente das outras drogas, ou parecida com algumas mais perigosas, a nicotina ela é capaz de causar dependência em 90% dos usuários.
né? Então, a gente sabe que a partir do momento que você fidelizou com a dependência, você não precisa do marketing e toda a estratégia voltada para o não fumante. E a gente sabe também que de todos os estudos epidemiológicos que mostram a idade de iniciação, 80% das pessoas que fumam começaram antes dos 18, pelo menos metade delas antes dos 15. Então a gente está diante de uma doença que é uma das grandes pandemias do século XX, do século XXI, que é a maior causa evitável de morte no mundo, e que é uma doença que se instala na idade pediátrica, e que por isso merece uma atenção, né, transsetorial, né, e esse diálogo é tão oportuno que esse Fórum DCNT está facilitando hoje, e que eu acho que pode ser o gatilho de uma interlocução que vai, lá na frente, né, facilitar, né, o desenvolvimento de políticas ainda mais dedicadas a reverter, né, ou a minorar, ou a prevenir todos esses agravos relacionados ao cigarro. Então, se a gente está falando de câncer de pulmão hoje, a gente não pode deixar de falar do cigarro e que lembrar que qualquer forma de consumo é a mesma coisa do ponto de vista de adoecimento e óbito. Não tem cigarro seguro, seguro é não fumar. Perfeito, Gustavo. Pensar também que a união do Ministério da Educação, trabalhar nas escolas é muito importante, além das redes sociais. A gente tem que trabalhar desde do ensino infantil, para trazer, que é mais fácil você trabalhar com crianças, que você tem o professor como um ídolo, os pais como um ídolo. Então, a gente dá para trabalhar muito bem na atenção, eu falo da atenção primária, no ensino infantil, principalmente em creche. Do 0 aos 2 anos é a parte mais importante, é o grande desenvolvimento do cérebro. A gente precisa dar essa atenção, ter profissionais gabaritados para trabalhar com esses bebês, com essas crianças, para que a gente tenha um futuro muito melhor, para que eles possam, na adolescência, falar assim, não, porque eu já tenho um passado de educação, de investimento, para evitar todas as condições crônicas, podem ser evitadas, vocês trabalhando junto com o Ministério da Educação, para a gente poder evitar essas mortes na fase adulta. Perfeito. Pensando no rastreamento precoce, gostaria de trazer um pouquinho o trabalho do Hospital Conceição. É possível a gente fazer esse rastreamento, diagnóstico oportuno com tomografia, ou foi colocado pelo Dr. Paulo Correia, do diagnóstico oportuno de uma pessoa que vai gripada na atenção básica? É possível a gente acelerar esse processo? Ele está na linha de cuidado do tabagismo e do controle do rastreamento precoce no câncer de pulmão? Por exemplo, pessoas com DPOC, a gente já tem elas já estão propensas a ter o câncer de pulmão, a gente tem como encontrar essas pessoas mais precocemente? Sim, as pessoas com DPOC, elas têm uma predisposição que, independente do quanto elas fumaram, só o fato de também ter DPOC é mais um fator de risco para o câncer de pulmão, né? Então, entre pessoas que fumaram a mesma quantidade, uma que tem DPOC e a outra que não tem, quem tem mais risco ainda de ter câncer de pulmão. Então, esse é um dos pontos que nos levou a fazer esse piloto, esse projeto de rastreamento entre os nossos pacientes, né? Porque o grande motivo, o grande diagnóstico dos nossos pacientes em atendimento no hospital de referência para pneumologia é DPOC, né? É a doença mais frequente que motiva o referenciamento para o especialista dentro da nossa realidade. Então, a ideia é que a gente não perca a oportunidade, assim como a gente não deve perder a oportunidade de oferecer tratamento do tabagismo, e isso é oferecido de forma integrada entre os pacientes do nosso ambulatório. Isso tem um programa de tratamento do tabagismo estruturado há bastante tempo. A gente não deve também perder a oportunidade de fazer rastreamento de câncer de pulmão para esse paciente que está buscando atendimento pelos seus sintomas respiratórios crônicos, né, relacionados ao tabaco, eventualmente até a outras exposições.
o que a gente deve ter é o cuidado, e esse nosso programa buscou isso, porque assim, a gente deve rastrear o paciente de alto risco, mas a gente deve. Ó, temos mais alguém na plateia ali, o doutor Gustavo está nos apresentando aí. A gente deve cuidar, porque a gente também trata de pacientes muito graves, né? Pacientes com DPOC muito grave e avançada, e a gente deve ter um cuidado especial ao pensar em rastreamento para esse perfil de paciente, né? O paciente candidato ao rastreamento é o paciente que tem condições clínicas, físicas, de fazer os procedimentos de investigação, os procedimentos de diagnóstico e depois o tratamento que for recomendado. Então, esse cuidado é preciso ter também, se a gente for pensar em integração de rastreamento com assistência ao paciente respiratório crônico. Mas, respondendo de uma forma mais ampla, eu acho que isso ainda não é integrado ao atendimento, ainda não faz parte da rotina dos profissionais, pelo menos no meio em que eu convivo, e que deve ser pensado, talvez, né, como uma estratégia piloto ou uma estratégia inicial. É claro que o rastreamento me parece que vai fazer muito mais sentido, ter muito mais alcance se for implementado de uma forma integral, ampla e capilarizada no sistema público, né? Mas talvez como passos iniciais a gente possa pensar nesses programas vinculados a um hospital de referência, em que a estrutura está disponível e é oferecida, em que o paciente já é vinculado, em que a especialidade para referência é mais fácil, e dessa forma começar e desenvolvendo programas regionalizados até que se possa implantar de uma forma nacional. É uma opção a ser considerada. Um aspecto Perfeito. interessante, né, Fábio, a considerar é fazer como o Canadá faz, né? Então, assim, colocar no programa a opção opt-out, né? Quer dizer, por default, por padrão, o paciente será submetido à intervenção para cessação de tabagismo. Quer dizer, se ele não quiser, aí ele tem que optar pelo out, mas faz parte do protocolo de atendimento ele ter o pacote de cessação de tabagismo junto com o rastreamento. Perfeito. Eu vou provocar a Carolina agora, pensando nesse rastreamento, na prevenção e todos esses custos levantados. Você acha o que seria mais caro ou mais barato, né, dentro de toda essa parte econômica, né, do custo-benefício, da prevenção e desse rastreamento precoce, pensando no financiamento do Sistema Único de Saúde? Você acha que o SUS está gastando muito, mais de 1 bilhão? Você acha que dá para a gente investir esse dinheiro em prevenção? Vale notar que o estudo que a gente fez é um estudo de custo econômico e não uma análise custo-benefício, né? Essas análises são um pouco mais complicadas, a gente teria que entender o custo do contrafactual, né, que seria a situação com a intervenção, e os benefícios da intervenção também precisariam ser quantificados. Para além disso, eu sempre gosto de enfatizar que ali, quando a gente falou de custos indiretos de perda de produtividade, a gente falou de 1/3 das vítimas que ainda morrem em idade produtiva, né? Tem 2/3 das vítimas que são outras vidas, que também tem um valor para a sociedade, que não é quantificado em termos de perda de produtividade, né? E quanto mais a gente avança no envelhecimento da população, isso deve mudar um tanto, né? Para além de haver outras formas de atribuir valor monetário ao valor da vida. Tentando responder um pouco a sua pergunta, a gente teria que considerar tanto os custos. A gente iria longe fazendo uma análise custo-benefício, né? A gente teria que considerar os custos de implementar um sistema de rastreamento e diagnóstico precoce, mas também outros benefícios, não só de salvar essas vidas, mas de liberar muitos leitos de UTI, muitos médicos para atuarem em outros pacientes com outras doenças e, eventualmente, prevenir
outras mortes, enfim, aliviar alguns leitos do SUS, a gente teria que ter muitos dados para fazer uma análise bem completa, né? De qualquer forma, quando a gente fala de perda de vida, eu acho isso tudo muito delicado, né? Porque a gente utilizou uma forma de atribuir um valor monetário a uma vida, mas eu tenho certeza que se eu perguntar a qualquer pessoa e for um familiar envolvido, o valor da vida é infinito, né? Uma forma de valorar a vida, por exemplo, é a gente atribuir a disposição que uma pessoa tem a pagar por algo que reduziria o risco de morte dessa pessoa sobre o risco reduzido de morte que efetivamente esse serviço, ou essa coisa que a pessoa vai comprar para reduzir o risco de morte, sobre a magnitude desse risco, né? Por exemplo, você tem 2 capacetes para comprar para andar de moto. Um capacete te dá uma proteção básica e o outro é R$ 1.000 mais caro e te dá uma proteção de um tamanho um pouco maior. Eu poderia calcular a sua disposição a pagar e o quanto você valoriza a vida por sua escolha de capacete. Mas, se você for comprar um capacete para o seu filho, você provavelmente vai comprar um capacete infinitamente mais caro se ele aumentar minimamente o risco. Ou seja, você vai atribuir um valor absurdo, infinito, a essa vida. É tão infinito que você pode até optar por desistir da sua própria vida por uma pessoa. Então, assim, tem um limite de onde a gente vai com essas contas quando se trata de vidas, né? Então, eu tomaria muito cuidado. De toda forma, as contas são úteis para decisões de saúde pública, de um modo geral, e decidir onde a gente vai alocar nossos recursos para salvar o máximo de vidas possível e dar igualdade de oportunidades para os cidadãos do país. Então, eu acho que eu não respondi sua pergunta, mas eu diria que eu não tenho como responder sua pergunta. Perfeito. Talvez pegar o exemplo do Hospital Conceição como um microsistema e talvez escalar esses custos. A gente tem um cálculo do que eles fizeram, né, na pequena população e escalar. E seria uma forma, assim, eu teria super interesse de fazer uma avaliação de impacto mesmo da implementação do sistema de rastreamento e diagnóstico precoce. Porque, notadamente, assim como na apresentação de vocês surgiu, quando você vai implementar um sistema de rastreamento, você vai encontrar pessoas que já estão com câncer também no estágio avançado, outras que estão com câncer no estágio mais leve, mas você teria que pensar se uma pessoa fosse diagnosticada num determinado momento do tempo, na situação contrafactual dela, e qual seria o resultado obtido no tratamento e no sucesso, enfim, o desfecho final, né? Então, acho que tem muitas perguntas ainda para a gente responder. Outra coisa que eu fico muito na minha cabeça vocês ficaram... a gente ficou levantando onde estão esses jovens fumando canetinha e tudo mais. Muitos deles estão na universidade, eu vejo eles todos os dias. E eu, honestamente, fico pensando... Aliás, eu tenho um avô que faleceu com uma DPOC muito grave, que começou a fumar muito novinho, um grande trauma na minha vida. Mas eu fico pensando o que faria essas pessoas pararem de fumar, porque quando a gente olha para o câncer de pulmão, 80% dos casos são de ex-fumantes, mas dentre os fumantes, qual é a probabilidade de ter câncer de pulmão, DPOC e tudo mais, né? Eu imagino que não seja muito alto e é justamente nessa estatística que os jovens se apegam. O risco ex ante aparentemente é baixo, né? Sei lá, 10%, não sei. Vocês devem saber mais do que eu. Mas essa conta me interessaria muito mais para argumentar na decisão de começar a fumar, né?
O jovem, muitos jovens aqui no INSPER, eu fico pensando, poxa, as pessoas são bem informadas, elas estão cientes do risco. Provavelmente o risco é baixo, comparado. Isso informa bastante sobre o valor que essa pessoa dá para a vida, então eu fico curiosa para saber, ou o risco é muito baixo, ou essa pessoa dá um valor baixo para a vida. E aí a gente precisa entender o que está acontecendo com a saúde mental dos nossos jovens. É o apelo, Carolina. O apelo que a indústria faz é um apelo emocional. Então, o jovem ele tem basicamente um imediatismo na busca do prazer. Além do imediatismo na busca do prazer, ele supervaloriza a capacidade que ele tem de controlar e minimiza, né, a avaliação de risco dele é ruim. Então, como a avaliação de risco dele é ruim, as coisas que levam à decisão de adquirir o comportamento têm a ver com pertencimento do grupo. Né? Para o jovem é super importante pertencer a um grupo. Né? Basta lembrar, você vai lembrar quando você era nova, eu vou lembrar, né, mesma coisa, né? Como que eu queria participar de um grupo lá do clube aqui de Belo Horizonte que eu frequentava. Então, assim, ter a credencial daquele grupo era uma coisa importante para mim. Então, assim, se você está num grupo, né, em que aquela credencial é importante, né, você ser validado pelo grupo na medida em que você está usando a caneta, né, então esse jovem vai adquirir esse comportamento no matter what. Né, ele não pensa, né, você é um jovem de 15, um cara de 30 é velho. Né, então ele é muito imediatista, ele não pensa lá na frente. Então é muito complexo isso, né? E para jovem funciona muito a questão de manipulação da indústria. Tem um documentário na Netflix que chama Big Vape, que mostra isso, né? O menino lá que começou a usar o Ju, e aí ele fala, nossa, eu não sabia que tinha nicotina, mas tipo, eu comecei a enturmar com a galera que era mais velha no banheiro, então era ótimo, eu chegava lá, eu tinha credencial do grupo, ficava batendo papo com quem era mais velho, enturmado e tal. Então, esse é o sistema de valores que permeia, né, a decisão de iniciar, né, o uso da caneta. Sim, bem notado, né? Acho que a taxa de impaciência do jovem para descontar os fluxos futuros é muito alta, né? Total. Então ele dá muito valor para o presente. Total. Bem apontado. Perfeito, nós estamos indo ao final, já passamos um pouquinho do horário. Eu gostaria muito de fazer uma rodada final para vocês darem uma mensagem ou um compromisso, o que vocês tiverem aí em mente que a gente não discutiu aqui, bem rapidinho, só para a gente ter um fechamento de cada um de vocês, uma mensagem final. E para a gente ter gravado para ser um compromisso. Eu começo com a Helena. Claro, Patrícia, obrigada, né, Patrícia, por moderar aqui o debate, todo mundo que esteve aqui com a gente, o Fórum da CNT por proporcionar esse espaço sempre muito proveitoso. Acho que, enfim, o compromisso do Oncoguia com o enfrentamento, prevenção, diagnóstico precoce, combate e acesso ao tratamento, né, ao câncer de pulmão, está mais do que dado, né? A gente está no dia a dia aqui realmente lidando e trabalhando pelo paciente oncológico para que essas pessoas tenham realmente cada vez mais qualidade de vida, né? Para que tenham acesso aos seus direitos. Então, acho que é um trabalho muito importante que a gente segue fazendo. E também queria deixar aqui a gente à disposição. Regina, você comentou, né, desse processo que o Ministério está fazendo de atualização da DDT, né, do câncer de pulmão, que acho que entendo que agora, né, pelas sinalizações aí que o Fernando, né, da coordenação, enfim, vem fazendo, que vai ser transformado num PCDT, né? Então, acho que Sim. envolver realmente a sociedade, né? A gente está aqui à disposição, acho que aqui a gente tem especialistas também muito gabaritados para ajudar nesse processo, nessa discussão como um todo, então a gente está aqui também prontos para colaborar cada vez mais e também nesse aspecto mais técnico e que eu acho que tem um impacto realmente muito importante para o sistema de saúde. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Perfeito. Gustavo, por favor, suas considerações finais. Bom, então, mais uma vez agradecer a esse espaço-tempo com esse pessoal todo representando atores tão importantes, né, do nosso fortalecimento de ações de combate ao câncer de pulmão e também tabagismo, né, e acho que representando, né, pneumologia, comissão de câncer da sociedade que eu faço parte,
lembrar que a gente precisa focar em políticas de proteção da nossa população contra o tabaco. Nenhuma forma de consumo é segura, nenhuma forma de cigarro é segura, e todos eles estão associados ao câncer de pulmão. E não há como a gente se permitir seduzir por uma nova embalagem, por um novo dispositivo que entrega dependência, adoecimento e óbito do mesmo jeito que os velhos. Então, acho que a minha mensagem é essa, para a gente ficar bastante vigilante a essa tentativa, né, e já bastante estruturada de ampliar o acesso ao cigarro eletrônico na nossa população. Perfeito. Muito obrigada, Gustavo. Fábio, por favor, suas considerações finais. Eu também queria agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de participar do evento e de aprender com os colegas e poder debater esses temas. E eu queria, como mensagem final, bater de novo na tecla da visibilidade da doença. Eu acho que ainda a gente precisa pensar maneiras de dar mais visibilidade ao impacto que essa doença tem para os nossos pacientes, tem para a sociedade como um todo. A gente está entre nós aqui falando de coisas extremamente importantes e o tabagismo nunca vai deixar de ser o tema central, né? Mas a visibilidade do impacto que o câncer de pulmão tem, eu acho que está muito aquém ainda da importância que ele tem do ponto de vista de saúde pública, né? Se a gente perguntar para a população em geral qual é o câncer que mais mata, eu duvido que a maioria saiba dessa informação, que o câncer de pulmão é o que mais mata e com tanta distância, né? Então, eu acho que está faltando um pouco isso para a população como um todo e para os profissionais de saúde também, né? Para que isso possa gerar movimento, gerar ação, e isso ganhar escala para ações como as que a gente está debatendo aqui. Muito obrigado. Perfeito. Carolina? Queria agradecer também a oportunidade de participar aqui do debate com todos vocês. Acho que a minha mensagem final é que o nosso estudo ele mostra um limite inferior do custo econômico do câncer de pulmão, e esse limite inferior já é suficiente para mostrar o quão alarmante é a situação no sentido de diagnóstico tardio e morte provocada por esse câncer. Se a gente fosse calcular todos os custos, a gente não foi capaz de calcular vários custos diretos e custos indiretos de 2/3 das vítimas. Então, esse número seria muito maior. Então, acho que isso só reafirma o que todos já falaram, que esse câncer mata muito. E se a gente valoriza a vida, eu acho que não tem dúvida nenhuma que a gente precisa tratar a questão como uma questão de saúde pública. Perfeito. Eu fiquei um pouco na dúvida do Paulo ou da Regina, para fechar. Eu vou primeiro com a... Você quer falar primeiro, Paulo? Tranquilo, não. A Regina, por favor, eu peço, por favor. Tá bom. Regina, por favor. Bom, eu acho que agradecer, né, a oportunidade e colocar, né, que a gente em 2024 vai estar fechando esse PCDT e com avaliação de incorporação de novas tecnologias. Então, acho que isso vai dar um alívio tanto para as políticas públicas de saúde, como também para a gente que lidar com os pacientes, né? Que, afinal de contas, além de se fazer política pública de saúde, eu também vejo o paciente. Então, acho que isso daí dá um alívio para a gente. Perfeito. Paulo, você poderia dar uma fechada assim? Com Claro. todo o seu poder de síntese? Obrigado. Eu acho que foi um privilégio enorme a gente estar juntos aqui. Eu acho que nós abarcamos assim a complexidade da situação. E eu vejo, por exemplo, assim, né, ressaltando assim como que é importante a Carolina Mello e o pessoal do INSPER ter feito esse estudo,
porque ele dá cara a essa necessidade, assim. Então, eu acho que assim, um grande take-home message é o need for action, né? Eu acho que, assim, a partir disso, eu acho que a gente tem uma ferramenta poderosa para a gente fazer advocacy de políticas públicas, fazer advocacy no Congresso Nacional, e até acho que seria uma coisa interessante a gente deixar aqui, digamos assim, né, digamos assim, como se fosse um grupo de trabalho estabelecido, já que nós conseguimos tocar, né, em vários gargalos desse sistema, e para a gente conseguir, né, equacionar essa questão toda, eu acho que é muito importante, assim, esse evento não terminar aqui, né? Ele ter uma continuidade nesse sentido das pessoas continuarem conectadas, né? Já que nós temos sociedades médicas, né? O aspecto econômico, Ministério da Saúde, então, assim, essa ação concertada, de conserto, né? Eu acho que é conserto com S e conserto com C, né? Consertar o que está errado e fazer com que as coisas sejam concatenadas, né? E usarmos, né, a expertise de cada um, a experiência maravilhosa do Hospital Conceição para efetivamente conseguirmos avançar, instituirmos, né, a campanhas com linguagem moderna, colocar o agosto branco na pauta, enfim, eu acho que temos muitos desafios e temos muito trabalho e bora trabalhar, gente. Perfeito. E conte com o Fórum DCNTs para orquestrar esse concerto. Contem conosco para a gente poder colocar mais uma vez, para dar continuidade a esse primeiro grande passo que nós demos hoje. Muito obrigada, foi uma honra tê-los aqui conosco e com certeza teremos grandes frutos dessa primeira discussão. Então, eu agradeço a todos que participaram no YouTube, aqui no chat. Tiveram várias conversas paralelas aqui, as pessoas se conectaram. É para isso que serve o fórum, para a gente poder unir forças para melhorar o sistema público de saúde e atender esse grande desafio que é o câncer de pulmão no Brasil. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.